Bom, pessoal, nós vamos continuar nosso assunto do segundo ano do ensino médio e hoje a gente vai estudar dois conceitos que são importantes para a calorimetria, né? Que é o nosso assunto da segunda unidade. Então, as definições são o seguinte, gente. São as definições de calor específico e de capacidade térmica, ok? Então, vamos para a primeira. Capacidade térmica. Capacidade térmica ela vai ser representada nas fórmulas, né, pelo C maiúsculo. E a definição de capacidade térmica ela vai ser o quê? Ela é a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir, né, 1 grau Celsius na temperatura de um corpo. Okay? Então imagine que você tem um corpo que você queira elevar aquela temperatura daquele corpo ou diminuir, e você precisa de uma quantidade de calor para dar para aquele corpo ou retirar daquele corpo. Okay? Então a capacidade térmica ela vai ser um cálculo onde eu vou determinar quanto de calor eu preciso fornecer para aquele corpo para ele poder aumentar 1 grau Celsius. Okay? Então, matematicamente, a gente pode definir a capacidade por essa fórmula aqui. Okay? Então, capacidade térmica, que é o Czão, ele vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Okay? Algumas questões, né, eles dão direto essa variação de temperatura. Mas essa variação de temperatura, gente, ela também pode ser escrita como temperatura final do corpo menos a temperatura inicial do corpo. Okay? Então, dependendo de como a questão está escrita e de quais dados ela está dando, pode ser interessante usar essa daqui direto ou usar essa daqui. Você que tem que avaliar na hora. Okay? Então, a unidade de capacidade térmica que a gente usa bastante nas questões que a gente vai fazer é a caloria dividido por grau Celsius. Então, esse símbolo aqui é o que a gente usa para definir a unidade de medida da capacidade térmica. Bom, gente, o outro conceito que a gente vai usar hoje é o conceito de calor específico. Esses dois conceitos são bem semelhantes. O calor específico ele é representado por um Czinho, um C minúsculo, né? E ele, a definição dele vai ser a seguinte: é a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa de um material. Gente, veja que a definição de calor específico e de quantidade de calor ou de capacidade térmica, elas são bem semelhantes, né? Bem semelhantes. Qual é a diferença de uma para a outra? É que o calor específico ele considera a massa, ele leva a massa daquele material em consideração, certo? Enquanto que a capacidade térmica ela leva em consideração apenas a quantidade de calor e a temperatura. Certo? No calor específico, vai levar em consideração a quantidade de calor, a temperatura, certo? E a massa. Então, a fórmula de calcular o calor específico também é bem semelhante à da capacidade térmica, né? Só que a diferença é que eu vou ter essa quantidade de massa aqui embaixo agora. Lembrando, né, gente, novamente, essa variação de temperatura, ela pode ser escrita como uma temperatura final menos inicial, né? Então, algumas questões de calor específico resolve por essa definição e algumas outras questões também resolve pela outra. Você tem que avaliar na hora para ver qual é a melhor maneira de calcular o calor específico. Bom, gente, o calor específico
também tem uma unidade de medida, que é esse daqui, ó, calorias por grama vezes grau Celsius. Certo? Então, toda vez que você vê essa unidade, você já sabe que aquilo ali se trata de um calor específico, né? Bom, gente, tanto o calor específico quanto a capacidade térmica, né, ela tem uma função, não é apenas calcular, ok? Qual é a função dela? A função dela está aqui, ó, coloquei nas observações na apostila. Então, tanto a capacidade térmica quanto o calor específico, eles vão fazer o que pela gente? Eles vão nos dar uma noção quantitativa do quão difícil, né, é para um corpo mudar a sua temperatura. Então, tem corpos que esquentam mais fácil do que outros. Então, esse número, certo, de capacidade térmica e capacidade e calor específico, eles vão dizer para a gente qual corpo é mais fácil de aquecer e qual corpo é mais difícil de aquecer. Ok? Então, gente, se você tem um número pequeno de calor específico, isso quer dizer o quê? Que é um corpo que esquenta com mais facilidade. Ele muda de temperatura mais fácil. Ok? Se caso o valor do calor específico for alto, quer dizer que é um corpo que resiste à mudança de temperatura. Ok? A mesma coisa vale para a capacidade térmica. Se um corpo tem capacidade térmica pequena, quer dizer que ele muda de temperatura muito fácil. Se for alta, ele muda de temperatura com mais dificuldade. Ok? E os materiais na natureza, né, os diferentes materiais que a gente tem, eles têm capacidade térmica e calor específico diferentes. Ok? Gente, eu coloquei na apostila aqui uma situação que é bem comum de acontecer, né? Que é um caso clássico na física que nós temos uma praia com dois materiais diferentes, né? Na direita aqui eu tenho a água e na esquerda eu tenho a areia, certo? E acontece o seguinte fenômeno que está aqui descrito na apostila. Nas praias é comum notar que de dia a areia está quente, okay? Ela está com a temperatura mais alta que a água, né? Enquanto que a água ela está fria, está com a temperatura menor do que a areia, okay? Isso aqui acontece pelo dia, certo, gente? Mas a maior parte das pessoas, né, frequentam a praia de dia. Mas para quem já foi na praia pela noite, a gente consegue notar o contrário, ok? Então a gente vai ver que a água ela vai estar mais quente do que quando a gente está fora, certo? Então a gente vai perceber o contrário. Você vai ter uma areia fria e uma água quente, certo? Agora a pergunta de interesse na física seria o quê? Por que isso acontece, gente? Qual é o porquê disso acontecer? Se eles são expostos à mesma fonte de calor, certo? Que no caso aí seria o Sol. Lembra do que eu disse para você, gente? Os materiais eles mudam de temperatura a taxas diferentes, ok? Então a areia é um tipo de material que vai ter uma capacidade térmica e um calor específico diferente da água, certo? E quanto menor for esse valor, mais fácil é para mudar a temperatura. Então na apostila eu coloquei a resposta aqui, ó. Tá assim, ó. Como se trata de objetos diferentes, no caso aí seria areia e água, os dois têm calor específicos diferentes. Não só o calor específico, certo, gente? Capacidade térmica também. No caso, aquele que tem maior facilidade de mudar de temperatura, que no caso aí é a areia, certo? A areia, gente, ela muda de temperatura bem mais fácil do que a água, ok?
Então, como a areia ela tem mais facilidade de mudar de temperatura, quer dizer que ela tem um menor valor do calor específico, né? Mais facilidade de mudar a temperatura, calor específico baixo. E a água, né? Ela muda de temperatura com mais dificuldade. Então é por isso, gente, que de noite a água na praia está quente, né? A gente sente mais quente do que fora. Por quê? A água ela recebe sol o dia todo, né? E quando chega de noite, ela não tem tanta facilidade de mudar de temperatura. Então ela vai ficar quente ainda por muito tempo até ela conseguir esfriar, ok? Então, no caso da água, ela tem um valor de calor específico maior do que a areia. Então, o que a gente vai notar na prática é que a areia ela vai mudar de temperatura muito rápido e a água não. Então, quando anoitece, que essa areia aqui não está mais recebendo o calor do sol, né? Então ela vai esfriar bem rápido. A água também parou de receber o calor do sol, por causa que é noite, mas ela vai mudar a temperatura com mais dificuldade, então ela vai continuar quente por mais tempo, ok? Então da próxima vez que vocês forem na praia, né, pela noite, vejam se vocês constatam isso, né? Bom, gente, eu deixei 2 exercícios, né? Tem 2 exercícios na apostila. Um está feito na apostila e a gente vai resolver agora. E o outro vai ficar como tarefa para casa, né? Para vocês fazerem aí, brincarem no fim de semana. Então vamos fazer o primeiro. Uma placa metálica de massa 0,3 kg sofre um acréscimo de 30 graus Celsius em sua temperatura quando absorve 9.000 calorias. Pessoal, ele está dando vários dados aqui, né? Esse primeiro dado aqui representa a massa. Esse aqui representa a variação de temperatura, né? E esse aqui representa a quantidade de calor que o corpo recebeu. Então, ó, nós temos o M, o Mzinho aqui, que é 0,3 quilos, que a gente vai colocar em gramas. Ok? Por que eu estou colocando em grama aqui, gente? Porque quando a gente trata de calorimetria, a massa que a gente usa com mais recorrência é o grama. Certo? Então nessa questão aqui eu estou colocando em grama. Para colocar em grama, gente, de quilo para grama, é só você pegar o valor de quilo e multiplicar por 1000. Se você fizer isso aqui na calculadora, você vai encontrar 300 gramas. Ok? Então, o outro valor que a gente tem aqui é a quantidade de calor, que é o Qzão, né? Q maiúsculo, 9.000 calorias. Já está na unidade correta, né? Não preciso fazer nenhuma mudança. E o outro valor que eu tenho aí nessa questão é a variação de temperatura, que é o ΔT. E ele está pedindo, né, que a gente calcule o calor específico. Então, se ele quer o calor específico, eu vou lá para a definição de calor específico e vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Q dividido por M vezes ΔT. Então é essa daí que eu vou usar. Bom, vamos lá. Vou usar a definição do calor específico, né? Tá aqui, ó. Agora é o seguinte, qual parte eu vou usar, né? Aqui. Eu vou usar a primeira parte ou a segunda? Nesse caso, eu vou usar a primeira parte, né? Por quê? Porque ele está dando o valor da variação da temperatura direto. Ele não está dando o valor da temperatura final do corpo, nem da inicial. Então, naquele caso, faz mais sentido, né, eu usar a primeira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir os valores que ele deu, né? Ó, o primeiro valor que ele deu o valor de Q. Então, o valor de Q está aqui, ó, 9.000 calorias. Embaixo, M. M seria 300 gramas.
Então, no lugar de M, boto 300. Próximo valor, ΔT. Variação de temperatura. Coloco aqui no lugar daquela letra, 30. Então, gente, ó, 9.000 na parte de cima, a única conta que tem para fazer é na parte de baixo. Então, 300 multiplicado por 30, 9.000 também. Então, ó, tem um 9.000 em cima, tem um 9.000 embaixo. Então, se são números iguais, né, gente? Então, vou cortar e o resultado vai ser 1. Então, para essa questão aí, essa primeira questão, né? Então, o calor específico vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu tenho que dar 1 caloria de calor para cada grama para eu elevar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. Pessoal, eu deixei uma questão aí para vocês fazerem como atividade. Essa atividade vocês vão me entregar ou pelo Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, ou vocês vão mandar para o meu e-mail, ok? Então vocês vejam qual dos conceitos aqui você vai usar, né? No caso aqui, se eu não me engano, ele está pedindo para determinar duas coisas, né? Está dizendo, determine a capacidade térmica, que é aquele primeiro conceito, e o calor específico. Então são duas coisas que vocês vão calcular, certo, gente? Capacidade térmica e calor específico. Bom, gente, por essa semana é só, né? Qualquer dúvida que vocês tenham quanto às atividades, só me procurar e quando eu tiver um tempinho aí eu respondo, beleza? Então até a próxima semana.